Caríssimos irmãos, a paz do Senhor, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já agradeço muito a sua participação, seus comentários. Vamos hoje estudar a lição de número 9, com o seguinte tema: a sutileza do movimento dos desigrejados. Texto áureo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25. Verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Leitura bíblica em classe, aos Hebreus 10, versos 19 ao 25. Verificamos em nosso tempo um estranho fenômeno religioso que está sendo chamado de os desigrejados. Este termo refere-se a todas as pessoas que, tendo frequentado a igreja por algum tempo, depois a abandonou por causa de alguma fraqueza ou decepção pessoal. Existem vários tipos de desigrejados. Existem aqueles que deixaram a igreja, mas ainda amam a igreja e têm saudades da comunhão dos irmãos, mas por alguma razão não têm forças para voltar. Existem aqueles que, tendo se tornado mundanos, resolveram simplesmente ignorar a igreja, vivendo como se ela nunca tivesse existido. Existem os desigrejados que deixaram a igreja por motivos fúteis e injustificáveis, mas insistem em dizer que não estão desviados e que apenas resolveram servir a Deus em casa. Existem também os desigrejados que, em razão de algum trauma, de alguma decepção ou fraqueza pessoal, deixaram a igreja e revoltaram-se contra ela e contra seus membros e especialmente contra os seus líderes. Deliberadamente tornaram-se antagônicos às organizações religiosas e passaram até mesmo a odiar a igreja organizada. Hoje em dia, são estes os piores críticos da igreja. Eles apontam erros reais ou imaginários dos irmãos, e especialmente dos líderes. Fazem isto continuamente com o intuito de menosprezar a igreja e de se auto-justificarem. Ainda afirmam que a igreja é uma organização puramente humana, cheia de defeitos e que não tem qualquer relevância para a vida do cristão. Os desigrejados deste grupo atacam a igreja de forma consciente, voluntária e impiedosa, negando a sua origem divina, seu valor histórico e a sua real necessidade dentro da participação do plano da redenção. Visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Segundo eles, isto teve início no IV século, quando o imperador romano Constantino assumiu certo controle sobre a igreja. Na visão deles, a igreja não necessita de estrutura formal nenhuma, nem mesmo de templos. Evidentemente que a igreja formada pelo povo de Deus sobrepõe e existe independentemente de qualquer estrutura institucional. Contudo, precisamos lembrar que desde o Antigo Testamento, Deus tem estabelecido lugares, dias próprios para o ajuntamento do seu povo com toda uma estrutura. Logo que Israel saiu do Egito, Deus mandou construir o tabernáculo e instituiu o sacerdócio levítico. Nos dias de Salomão, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Jerusalém. Respeitados servos de Deus da Bíblia expressaram a importância desses lugares destinados ao culto e ao privilégio em frequentá-los. Moisés se referiu à nuvem do Senhor que cobria a tenda da congregação, o tabernáculo, o lugar onde era ministrado ao Senhor. Êxodo 40, versos 34 e 35. Os filhos de Coré disseram: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84, 10. Davi expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. E Salomão recebeu do Senhor a seguinte palavra por ocasião da inauguração do templo: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16.
Nos dias apostólicos, a igreja primitiva continuou reunindo-se no templo e nas casas, conforme lemos, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Atos 2,46. Portanto, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Um ensino anticlerical. Outro erro dos desigrejados é atacar o sistema de governo da igreja, constituído de diáconos, presbíteros e pastores. Acreditam eles erroneamente que na igreja primitiva não havia nenhuma organização ou instituição ministerial. Eles esquecem-se do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aos Hebreus 13:17. A natureza da igreja neotestamentária. Primeiro, um organismo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Como o corpo de Cristo, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer outra estrutura. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, como disse Jesus. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:21-24. Veja que neste ensino o Senhor Jesus não condenou o lugar de adoração. Ao contrário, disse que podemos adorá-lo em qualquer lugar. O importante não é onde adorar, mas como adorar. A rejeição dos desigrejados pelos locais dos cultos é uma questão pessoal e não teológica. Segundo, a igreja também é uma organização. A igreja foi projetada por Deus a fim de preencher perfeitamente dois aspectos da existência humana: o aspecto espiritual e o aspecto social. Desta forma, podemos dizer que a igreja é tanto um organismo como também uma organização. Em ambos os aspectos, vemos a necessidade da operação divina e também da participação humana. Cabe a cada membro da igreja a responsabilidade de trabalhar pelo crescimento numérico e espiritual da comunidade da qual ele faz parte, sempre promovendo a unidade entre os irmãos. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3:8. O movimento dos desigrejados não tem qualquer simpatia pela unidade da igreja. Ao contrário, eles se esforçam cada vez mais para separar os irmãos. Se fizermos um levantamento mais acurado, veremos que a maioria das pessoas que abandonam a igreja o fazem por falta de humildade. Elas não conseguem viver em grupo, não conseguem conviver com pessoas diferentes, não sabem compartilhar do mesmo espaço, não sabem aceitar pontos de vista diferentes dos seus, não aceitam a liderança de outras pessoas sobre elas e também não querem contribuir com o grupo para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. Por causa do egoísmo, preferem se afastar da comunhão da igreja, negando assim o caráter de Cristo e enterrando seus talentos que poderiam ser dedicados a Deus. Os desigrejados se esquecem que o trabalho de Deus depende fundamentalmente da dinâmica dos relacionamentos dos santos, conforme lemos, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:46-48. Ainda que os santos sejam imperfeitos, devemos reconhecer que Deus os usa para fazer o aperfeiçoamento da igreja. Os desigrejados não toleram a imperfeição dos santos e por isso acabam se isolando da comunhão do corpo de Cristo. Por esta razão, perdem o privilégio de serem trabalhados nas áreas mais vitais do caráter cristão, que estão ligadas ao amor fraterno, ao perdão e à aceitação mútua. Embora eles se considerem mais espirituais que os seus irmãos na fé, na realidade eles são mais fracos dentre todos.
depois que rejeitam as normas da igreja institucional, passam a viver uma espécie de ostracismo religioso, sem graça e sem frutos espirituais. Se não se arrependerem, o próximo passo será o da apostasia e o abandono da fé. Os desigrejados não têm qualquer razão convincente que justifique a sua deserção da casa do Senhor. O pensamento deles está errado e não condiz com o propósito de Deus, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. O que todos precisam saber a respeito da igreja? Primeiro, que existem inúmeras organizações religiosas que carregam o nome de Cristo, mas que de fato não merecem ser chamadas de igrejas. Essas falsas igrejas causam um grande mal ao testemunho cristão, mas elas jamais invalidam o testemunho da igreja verdadeira, que sempre tem existido sobre a terra. Segundo, que não existe nada de errado com o cristão que se organiza formalmente como uma instituição que atenda às formalidades da lei. Esta formalização assegurará que a igreja ou a comunidade possa adquirir equipamentos, imóveis, móveis, veículos, enfim, tudo que é útil e vai servir para o serviço do Senhor. E tudo isso implica no mínimo, de organização formal para o bom funcionamento da igreja como uma comunidade perante a sociedade. Outra coisa esquecida na mente dos desigrejados é que a igreja é uma comunidade terapêutica, onde todos os membros estão em processo de restauração e crescimento espiritual e precisam dar a mão um ao outro para crescerem juntos. Certo dia um pastor lamentou, dizendo: aqueles que vêm para o nosso meio a fim de procurar defeitos em nós, nunca serão recepcionados por Cristo, visto que Ele é o nosso advogado de defesa. Ao contrário, os críticos da igreja se encontrarão logo à porta do templo com aquele que é especializado em nos acusar, Satanás. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aos Efésios 2:19. A Bíblia usa várias metáforas para se referir à igreja. Por exemplo, a igreja comparada a um edifício, a um corpo, a uma lavoura, a um aprisco, a um exército e a uma noiva, entre tantas outras comparações. Cada figura revela importantes aspectos da vida da igreja. Porém, a imagem que mais sobressai no Novo Testamento é aquela que compara a igreja a uma família. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, aos Efésios 3, 14 e 15. A comparação é perfeitamente coerente quando nos lembramos que o novo nascimento tem o poder de nos tornar filhos de Deus. Assim, todos os crentes são chamados irmãos, e o Senhor Jesus Cristo é o primogênito da nova criação, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1, 14 e 15. Por meio de seu sacrifício perfeito, o Senhor Jesus foi consagrado o príncipe da nossa salvação e se tornou o irmão mais velho desta família. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, aos Hebreus 2, verso 10 a 12. Não é por acaso que Deus usa a família como o principal campo de treinamento para a liderança da igreja. Eu digo a família mesmo nossa, natural. Quando a Bíblia diz, então, que o Senhor espera que aqueles que
estão servindo na igreja, saibam governar bem a sua própria casa, sua própria família, porque como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5. Felizmente, algumas pessoas nunca tiveram a experiência de participar de uma igreja família. Um lugar onde as pessoas são acolhidas, conhecidas, amadas, instruídas, confrontadas, disciplinadas, cuidadas e perdoadas. Assim como não existem famílias perfeitas, também não existem igrejas sem falhas. Mas o modelo de família nos oferece uma ideia de como se deve ser a igreja local. Será que eu e você convivemos com a igreja local como sendo a nossa família? Sentimos saudades quando precisamos nos ausentar das reuniões por algum período? Amamos nossos irmãos de fato? Apoiamos os ministérios da igreja como atividades da nossa família? Acolhemos pessoas novas como se as recebêssemos em nossa própria casa? Praticamos a disciplina bíblica com seriedade e amor, como disciplinamos nossos filhos? Fazemos sacrifícios em nome do amor pelos irmãos necessitados da família da fé, assim como faríamos para os nossos próprios familiares? Esta é a ideia, viver na igreja como se estivéssemos vivendo mesmo, dentro da nossa casa, relacionando com as pessoas que têm o mesmo sangue. Nós não temos o mesmo sangue na igreja, mas temos o mesmo espírito. Fato esse que exige adaptação, tolerância, sacrifício, paciência, bondade e amor, muito amor. É inadmissível em qualquer família que um de seus membros escolha o caminho da deserção. Desistir da família é algo muito sério, algo que só pode ser comparado à autotraição. Ao invés da desistência, Paulo recomenda a Timóteo que cuide bem da igreja, como sendo a sua própria família. Paulo diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. 1 Timóteo 5, verso 1 e 2. A seguir, Paulo conclui dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, 8. A igreja como testemunha da salvação. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, de 12 a 16. Li todo este texto a respeito da igreja primitiva para dizer simplesmente que a igreja local precisa ser um lugar de milagres e salvação. Nada justifica que um crente abandone a sua congregação. Entretanto, é muito mais fácil segurar um crente em sua comunidade com uma pregação vigorosa em Deus do que com discursos vazios. A igreja primitiva tinha uma estrutura envolvente, tinha obreiros dedicados e tinha a presença de Deus. O resultado disso era que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Precisamos orar ao Senhor, pedindo-lhe que faça alguma coisa nova em nosso meio. Se ficarmos confiados somente nas estruturas físicas ou intelectuais que possuímos, os cultos cairão na rotina, os milagres cessarão e o povo se cansará. Ao invés de crescimento, a igreja começará a diminuir, aos poucos, tanto em dimensão quanto em qualidade. Portanto, é dever de cada membro da igreja trabalhar pelo fortalecimento da comunhão dos santos. É dever de cada obreiro e especialmente dos líderes buscarem a Deus continuamente pelo fortalecimento e pela edificação do povo de Deus. Se todos concordarem em fazer a sua parte, com certeza as bênçãos virão e ninguém vai deixar a sua igreja. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25.
Alguém afirmou que é fácil ir à igreja e receber uma mensagem sobre o mal de não frequentar a igreja. Mas é muito mais difícil ir à igreja e receber uma mensagem espiritual de ajuda que encoraje a continuar frequentando a igreja com bom ânimo. Os pregadores podem insistir que as pessoas venham à igreja regularmente, mas a menos que lhes deem o alimento espiritual sólido e nutritivo, muitos sentirão intuitivamente que estão perdendo o seu tempo de estar ali. É particularmente lamentável ver mestres e pregadores passarem ano após ano sem fazer qualquer esforço para melhorarem o seu conhecimento, para aprimorarem suas condições espirituais, o seu método de trabalho. Portanto, não admira, pois, que uma igreja local fique, às vezes, estagnada. O escritor sagrado afirma que já naqueles dias antigos muitos crentes estavam deixando o costume de congregar. Este versículo, Hebreus 10, 25, condena a falta de frequência aos cultos, sobre quaisquer circunstâncias. Mesmo que alguma pessoa sinta que a sua congregação local não está lhe trazendo benefícios espirituais. Esta pessoa não deve deixar a congregação sem antes procurar uma solução para os possíveis problemas que estão acontecendo ali no seio da comunidade e que estão travando o progresso da igreja. Mesmo que em dado momento você pense que não precisa da sua comunidade local, é certo que a sua comunidade local precisa de você para superar as suas deficiências. O escritor sagrado então acrescenta: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os crentes primitivos acreditavam que a segunda vinda de Cristo ocorreria nos seus dias. Essa expectação sobre o breve regresso do Senhor deveria servir de grande incentivo e manutenção das práticas cristãs. Se a certeza da volta iminente do Senhor Jesus não for suficiente para manter a nossa chama acesa, nada mais o será. A Epístola aos Hebreus inteira trata da perda dessa expectação. O autor sagrado escreveu para corrigir o desvio causado pela indiferença. Parte desse desvio se devia à falta de frequência aos cultos ao Senhor. O escritor sagrado temia que o caminho da indiferença podia levar ao esfriamento espiritual e o esfriamento espiritual à apostasia, ou abandono da fé original. Daí se entende sobre o senso de urgência em corrigir essas distorções e a razão para tão severas advertências que fazia. A expressão aquele dia se refere então ao tempo do tribunal de Cristo, onde todas as nossas obras serão julgadas. Vemos uma referência equivalente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo afirma: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3,13. Para fechar, viver sem igreja é errado. Tentar ser crente em casa, sozinho, é errado. Criticar a igreja organizada sem fazer alguma coisa para ajudá-la também é errado. É ingratidão ignorar a história da igreja e os muitos benefícios que ela tem feito pela humanidade. Com todos os seus defeitos, a igreja é a instituição mais digna, mais honrosa e mais profícua entre os homens. Devemos, portanto, reconhecer a necessidade de estarmos juntos como irmãos, de edificarmos mutuamente, de honrarmos uns aos outros, de respeitarmos os pastores e mestres que nos ensinam a palavra de Deus e de contribuirmos para o bom funcionamento de toda a comunidade e assim por diante. Não devemos deixar a igreja jamais e nunca devemos pensar que ela é desnecessária à vida cristã. Fomos salvos e convertidos por intermédio do ministério da igreja. Quando nossos filhos nascem, nós os apresentamos ao Senhor na igreja. Quando crescem, são discipulados e batizados pelos ministros do Senhor. Participamos todos os meses do corpo e do sangue do Senhor na comunhão dos santos. E quando estamos doentes, os presbíteros oram por nós. Quando chegamos ao final de nossa caminhada, a igreja celebra a nossa memória com dignidade e com a esperança da vida eterna. Desprezar a igreja do Senhor é privar-se do maior de todos os privilégios, o de estarmos reunidos como um corpo, na presença de Deus, como afirmou o salmista: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo 84, verso 4.
Os desigrejados devem se arrepender, devem voltar para o seio da igreja, conforme disse Jesus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Glória a Deus. Que Deus, então, nos abençoe e faça-nos enxergar o valor da igreja formal, institucional, que é formada por gente que ama, que perdoa, que sofre, que sente, e que nós precisamos estar juntos, amparando um ao outro no amor de Cristo. Abandonar esta comunhão é ser fraco, é não cumprir um propósito divino, é não somar, é então não orar mais, dizendo: Senhor, usa-me, porque se você sai do campo de batalha, onde estão os feridos, machucados, e os abandona, como você vai orar dizendo: Senhor, me usa para o teu louvor e para a tua glória? Nós estamos no lugar certo, onde há pessoas tristes, abatidas, onde há deficiências. Nós chegamos com a palavra de fé, com a palavra de conforto, e assim nós nos colocamos na mão de Deus para a edificação do seu corpo na terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.